Olá, pessoal. Aqui é o professor Ronaldo e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de economia. E daí hoje nós vamos começar com esta videoaula explicando alguns conceitos fundamentais, de uma forma especial o conceito de economia. Tá bom, pessoal? Então contem comigo. Se surgirem dúvidas, estou à disposição para ajudá-los. E vamos então trabalhar com a economia. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver algumas questões básicas do nosso cotidiano, nós vamos ver alguns objetivos da economia, quais são os objetivos da economia, conceito, a origem da palavra economia e as questões, os problemas econômicos fundamentais que uma sociedade enfrenta. Certo? Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Questões importantes do nosso cotidiano. Vejam aqui na tela, pessoal, nós temos aqui aumento de preços. Aumento de preços é sempre uma preocupação para a sociedade e a gente vai desvendar nessa disciplina de economia por que os preços aumentam, por que surgem períodos de crise, por que surgem períodos de crescimento econômico, por que ocorre o desemprego, os setores que crescem mais do que outros na economia, as diferenças salariais, por que isso acontece, e o que é dívida externa e como é que ela surge. Então, essas são questões importantes e sobre essas questões que nós vamos trabalhar bastante nessa disciplina, tá bom, pessoal? Então, fiquem sempre à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas, beleza? O objetivo da economia. Qual é o objetivo da economia, pessoal? O objetivo da economia sempre vai ser analisar os problemas econômicos e elaborar soluções para esses problemas econômicos e, assim, dessa forma, melhorar as condições de vida da sociedade. Beleza, pessoal? A palavra economia surge de uma palavra grega, oikonomia. Oikos significa casa, nomos significa lei, e isso acabou sendo aceito como a administração da casa. E depois ela foi sendo adaptada para a administração das coisas públicas. Então, a economia tem essa origem, tá, pessoal? E o que é economia? Quando a gente fala em conceitos, pessoal, a gente tem que entender direitinho o que é essa ciência. Então, o conceito nosso na transparência diz assim, que a economia é uma ciência social. Beleza? Uma ciência social. O que ela faz? Ela estuda a forma como a sociedade decide empregar recursos produtivos escassos. Por que escassos? Porque existe uma natureza na economia, uma natureza de escassez na economia. Não há uma abundância de recursos. Por isso que a economia é uma ciência que estuda como a sociedade emprega esses recursos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuir esses bens e serviços para satisfazer as necessidades de uma sociedade. Então, isso é economia, a forma como uma sociedade decide escolher quais recursos vão ser disponibilizados para a produção de determinados bens e serviços. Tá certo, pessoal? Nesse conceito, nós temos algumas palavras-chave, como ciência social, porque a economia ela envolve a sociedade como um todo. O conceito também fala de escolhas,
Então, nós temos um limite. Ora, se nós temos, por exemplo, 100 alqueires para plantar soja e milho, nós temos que decidir desses 100 alqueires, quantos alqueires de milho e de soja nós vamos plantar. E aí o governo vai ter que decidir, pessoal, o governo vai ter que tomar uma decisão em relação a preços mínimos. Se o governo quiser que a sociedade produza mais soja, ele vai ter que elevar os preços mínimos de soja um pouco. Se ele quer que produza mais milho, ele vai ter que aumentar o preço mínimo do milho, e assim ele vai fazer com que esses fatores de produção, como a terra, por exemplo, sejam mais aproveitados numa certa direção que o governo deseja. Tá bom, pessoal? Então, essas questões são muito, muito importantes. Escassez. Quando eu falei que tinha 100 alqueires de terra, lembram? Pois é, quando eu falei dos 100 alqueires de terra, eu não falei que tinha terra à vontade, eu disse que tinha um limite de terra, que havia uma capacidade limitada de plantio. Se eu tenho 100 alqueires, então eu tenho uma escassez de recursos de terra. Então, se eu plantar 100 alqueires de soja, eu não posso plantar um alqueire de milho, porque a minha terra é escassa. Então, é isso que a economia faz. A pessoa precisa tomar uma decisão sobre o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Por quê? Por causa da escassez desses recursos. E depois tem que decidir também como vão ser distribuídos esses recursos para resolver os problemas da sociedade ou para satisfazer as necessidades da sociedade. Beleza, pessoal? O que produzir? Esse é um problema econômico. Então, você vai ter que decidir, você vai produzir soja ou milho? Então, essa é a primeira questão. O que produzir? Quanto produzir? Vamos imaginar que você decidiu produzir soja e milho. Tudo bem, mas quanto de soja e quanto de milho? Como produzir? O que você vai fazer? Você vai usar um sistema de plantio direto? Ou você vai lavrar a terra, gradear a terra e fazer esse plantio depois? Então, são problemas econômicos. Por quê? Se eu decidir fazer um plantio direto, eu não vou ter custos de preparo da terra. Eu vou colher a safra e passar uma outra máquina já e plantar novamente. Eu vou ter uma economia com combustível, com depreciação de equipamentos e tudo mais. Tá, pessoal? Tempo também é importante nesse aspecto. Beleza? E depois eu tenho que decidir para quem produzir. Quem é que vai comprar esses bens? Eu vou vender eles para a Europa. Beleza. Mas você vai enviar isso por onde? Você vai mandar pelo Porto de Santos? Tudo bem. Ou você vai mandar para Porto Velho, no Porto do Madeira, e depois chegar no Atlântico e carregar lá naquele outro porto, lá no Oceano Atlântico. Como é que vai ser isso? Para onde vai essa produção? Beleza? Então, como é que você vai transportar isso também faz parte do problema econômico. Então, se você tem um modal ferroviário, um modo ferroviário de transportar a produção, o custo também vai ficar menor do que se for um transporte com outras formas terrestres, por exemplo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Por hoje, por este momento, esses conceitos são esses, tá, pessoal? Abração a todos e não se esqueçam de tirar suas dúvidas comigo, tá bom? Abraços e até breve.